Olá, irmãos, estamos iniciando a nossa videoaula, parte B, o culto religioso e o domingo. Segundo o autor da revista que nós estamos estudando nesse ano, o culto a Deus, ele não se restringe a determinado local, nem está condicionado a determinado dia. O culto ele deve ser oferecido a Deus em qualquer lugar e em todos os dias. Não há um dia mais santo do que outro. Entretanto, a Bíblia nos ensina que desde o princípio Deus determinou um dia de descanso, a saber, o sétimo. Vamos ver isso no texto base da lição, que se encontra lá no livro de Êxodo, seu capítulo 20, versículos de 8 a 11. Acompanhe a leitura que farei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O dia de descanso é santificado ao Senhor, e nesse dia nós devemos estar livres para descansar dos nossos afazeres seculares e nos dedicarmos sem impedimentos a Deus. A Confissão de Fé de Westminster, que nós estamos estudando ao longo dessas lições todas, em seu capítulo 21, nos seus artigos 6, 7 e 8, ela esclarece bem esse assunto, falando sobre o local do culto, o dia de descanso, o dia do Senhor e da santificação desse dia e de como devemos proceder. Tudo isso nós veremos nessa lição, destacado em 3 pontos: o local do culto, o dia do culto e a essência do culto. O primeiro ponto, o local do culto, nós vamos ver então a Confissão de Fé de Westminster, lá no seu capítulo 6, que diz assim: agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, em assembleias públicas que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. O culto, então, ele não se restringe a determinado lugar, nem é mais ou menos aceito em função do local onde é oferecido. O culto em si é o mais importante e não o local. Lá em Atos, no seu capítulo 17, versículo 24, quando Paulo estava discursando no Areópago para os atenienses, ele disse assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ora, o Deus, Criador de tudo, não vai ficar preso a um determinado local, e Deus está em todos os locais e o tempo todo. 1 Coríntios, lá no seu capítulo 6, versículo 19, também diz assim: olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Com relação à ressurreição de Cristo, e o Espírito Santo passou então a habitar em nós. Portanto, onde estivermos, seremos santuário de Deus, e assim devendo respeitá-lo.
Ainda em 2 Coríntios, lá no seu capítulo 6, agora versículo 16, diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No passado, irmãos, Deus habitou no tabernáculo, no meio do povo judeu, durante toda a sua trajetória no deserto por 40 anos, depois no templo edificado por Salomão, onde a palavra diz que a sua glória encheu todo o templo. Depois, mais adiante, Cristo veio, sendo ele o verdadeiro templo de Deus, e finalmente passou a fazer morada no nosso coração, no coração dos cristãos. Deus é o único e suficiente, somente ele deve fazer morada em nosso coração. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Oração em todos os lugares. Não tem um lugar específico, exceto que cada um de nós tem lá o seu cantinho de oração, mas a oração cabe em todo lugar, em todas as horas, em todos os dias. João 4, versículo de 20 a 24, diz assim, olha só: quero, portanto, esse nós já lemos sobre 1 Timóteo, né? João 4. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este foi o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E os samaritanos, como os irmãos sabem, eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, judeus em Jerusalém. E Jesus vem então e diz: vai chegar um momento que não vai ser adorado nem em Gerizim, nem em Jerusalém, mas vem a hora, já chegou, em que os seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, em todos os lugares. O culto, ele também pode ser prestado individualmente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6, lá no seu capítulo, versículo 6. Jesus, quando do sermão da bem-aventurança, nos ensinando como orar. Em oposição aos hipócritas, pessoas que gostavam de orar em público para serem vistos e ouvidos pelas pessoas mais do que por Deus. Isso também acontece muitas vezes no nosso meio, né? Muitas vezes uma oração eloquente, cheia de palavras bonitas, que muitas vezes nem nós entendemos, mas que dá a impressão mais que é para as pessoas que estão ao redor ouvirem do que a Deus. Deus não precisa disso não. Deus precisa de uma oração sincera e contrita do pecador. O culto, ele pode e deve ser prestado também coletivamente. Atos 2, lá no seu capítulo, no seu versículos 46 e 47, diz assim, olha: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso com relação à vida dos novos convertidos, que se reuniam no templo, nas suas casas, louvando a Deus o tempo todo, com alegria, com muita humildade no seu coração.
E Deus a cada dia ia acrescentando mais e mais salvos a esse grupo. O segundo ponto, irmãos, vai falar sobre o dia do culto. Vamos ler então agora o artigo 7º da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia em que na Escritura é chamada Dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até ao fim do mundo, como sábado cristão. Todos os dias são propícios para o culto. Em todos os dias da semana deve-se adorar ao Senhor nosso Deus. Entretanto, um dia por semana deve ser livre para os descansos das nossas coisas seculares e nos dedicarmos inteiramente à palavra de Deus. Lá no Manual Presbiteriano, no princípio da liturgia, no seu capítulo 1, diz assim, olha: é dever de todos os homens lembrar-se do dia do Senhor, domingo, e preparar-se com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos de parte e ordenados de tal sorte que não os impeçam de santificar o domingo, pelo modo requerido nas Escrituras. Então, irmãos, as Escrituras, como acabamos de ler, o dia do Senhor, então, passou a ser domingo, e nós, como bons presbiterianos, seguimos nosso manual, que está em conformidade com a palavra, tendo o dia do Senhor como o domingo. Então, muitos podem perguntar, qual deve ser o dia de descanso? Para um sábado, para outros domingos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, um dia especial? Qual dia será? No princípio, o dia de descanso era o sábado, o último dia da semana. Lembrem que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Vemos lá em Êxodo 20, no comecinho da aula. Lá em Êxodo, no seu capítulo 31, no versículo 12 a 15, diz assim, olha: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar, morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso, solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Esse então foi o diálogo de Moisés, de Deus, na verdade, com Moisés no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, o 4º mandamento que devia ser seguido pelo povo judeu naquela época. Lá em Lucas, no seu capítulo 23, no versículo 56, diz assim, olha: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Sobre as mulheres que iriam preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, e não o fizeram no sábado, por ser o sábado um dia de descanso. Mas, a partir da ressurreição de Cristo, esse dia de descanso passou a ser o primeiro dia da semana, o domingo. Então, antes da ressurreição,
o dia de descanso, o sábado de descanso era o sábado, o sétimo dia. A partir da ressurreição de Cristo passou a ser o primeiro dia, o domingo. Vamos então fundamentar através da palavra do Senhor. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, apareceu aos apóstolos no primeiro dia da semana, os apóstolos passaram a se reunir em culto e oração no primeiro dia da semana. Vamos ver alguns versículos que deixam bem claro isso para nós. Lá em Lucas, no seu capítulo 24, versículos de 1 a 3, fala assim, olha: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lembro que as mulheres separaram o bálsamo, os aromas, para preparar o corpo de Jesus, mas não fizeram no sábado por ser um dia de descanso. No domingo, quando foram até lá, o que encontraram? A pedra removida, e o corpo de Jesus já não estava mais lá, porque Jesus havia ressuscitado no primeiro dia da semana. Lá em João, no seu capítulo 20, versículo 19 a 22, diz assim, olha: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, porque estavam sendo perseguidos, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus, ao certificarem que realmente era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja bem, no primeiro dia da semana, estando nós, eles reunidos, fechados na casa por medo da perseguição, Jesus aparece no meio deles e então os comissiona para a pregação do Evangelho e ainda sopra neles o Espírito Santo. Tudo isso no primeiro dia da semana. Ainda em Atos, no seu capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, que devia seguir, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Paulo, reunido com os irmãos para o partir do pão, culto de adoração ao Senhor, no primeiro dia da semana, exortando aos irmãos, e o discurso estava tão bom que foi até meia-noite, e a palavra diz que foi mais além ainda. Tamanho era o discurso de Paulo, tamanha vontade e desejo de querer aprender mais. Às vezes no nosso culto, os nossos pastores aí passam um pouquinho do horário, os irmãos ficam todos desesperados para ir para casa, quando na verdade deixam de se alimentar com a palavra tão importante para nós, que é a palavra de Deus, e para essa não tem tempo. Ainda em 1 Coríntios, lá no seu capítulo 16, versículo de 1 a 2: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Os cristãos primitivos, irmãos, passaram a se reunir no primeiro dia da semana, após a ressurreição de Cristo. Assim era um dia bem apropriado para se levantar ofertas, visto que estavam todos juntos, levantar ofertas para os necessitados. Provavelmente essas ofertas que acabamos de ler, pedidas, eram para os cristãos da Judéia, que estavam passando necessidades por conta da perseguição. Então, passamos a entender que após a ressurreição de Cristo, o dia do Senhor passou a ser o primeiro dia da semana, o domingo. O dia de descanso, então, ele é santificado ao Senhor.
Nós devemos descansar do nosso trabalho secular, nos dedicarmos à palavra, oração, ao exercício do culto, aos deveres de necessidade e misericórdia. Mas, irmãos, nós não devemos transformar esse dia em um legalismo escravizador, ou seja, nem todos podem ter esse dia de descanso. E se por outra necessidade nós tivermos que fazer outra atividade, o importante é que nós dedicarmos um dia da semana inteiramente ao Senhor. Lá em Lucas, no seu capítulo 6, versículos de 1 a 5, olha só o diálogo de Jesus com os fariseus. Aconteceu no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Então estavam fazendo trabalho de colheita e debulhando as espigas para comer. Nem isso era permitido ao judeu no sábado. Ele tinha que preparar já a refeição dele antecipadamente, mas estavam com fome e estavam fazendo isso. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Sempre tem alguém para ficar olhando o que a gente está fazendo e criticar, né, irmãos? Aí respondeu Jesus. Veja bem, Jesus respondeu com uma pergunta: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam? Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Irmãos, os fariseus eles não estavam se importando com a necessidade daquelas pessoas, dos discípulos. Não estavam nem aí se estavam com fome ou não. Eles estavam mais preocupados com a observância do sábado, com todo o cerimonial. Jesus, ele não estava se opondo a isso, até porque Jesus diz na sua palavra que ele veio para cumprir a lei. Mas não se esqueçam, que Jesus é a lei, e Jesus é o Senhor do sábado. E aí Jesus, se opondo a isso, ele vem e fala assim, e então demonstra toda a sua autoridade divina ao dizer que o Senhor do sábado, portanto, é o Senhor, Jesus é o Senhor do sábado e, portanto, o Senhor da lei. Ainda lá em Colossenses, no seu capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, não cabe a nós darmos uma de fariseu, julgarmos irmãos. Muitos têm que trabalhar nesse dia, médicos, enfermeiros e outras demais atividades. O importante é entender que devemos, como já foi dito, reservar um dia especial, ao Senhor, de descanso e de comunhão intensa. E o terceiro e último ponto, ele vai dizer a respeito à essência do culto. Vamos lá ler o artigo 8º da Confissão de Fé de Westminster. Fala assim, esse sábado, no nosso caso, domingo, dia do Senhor, é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o coração e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. A essência do culto, irmãos, ela não está na forma, mas na maneira como é prestado e a quem é dirigido. Tanto faz ser um culto doméstico como ser um culto público, sempre com muito respeito e com muita reverência. Ainda o Manual Presbiteriano, na seção Princípios da Liturgia, ele diz assim, na questão do culto: o culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus
adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida, o crescimento espiritual. É ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e congraçamento dos crentes. Então, o culto público, ele deve ser um ato onde nós vamos entrar em comunhão com o Senhor, confissão dos nossos pecados, buscar uma mediação com Jesus, nosso perdão, santificação da nossa vida, e é uma ocasião oportuna para a proclamação, exortação, mensagem de Deus para nós e a comunhão de todos os crentes. Lá em Amós, no seu capítulo 5, versículo 21 a 23, diz assim, olha: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Nosso culto, irmãos, deve ser sincero e livre de pecados, de coisas que nos afastem de Deus. Não devemos prestar um culto a Deus por mera formalidade, porque temos que ir todos os domingos, como assim aprendemos desde a infância, na igreja, isso já nos basta. Nada disso. Nosso culto tem que ser com singeleza de coração, com alegria, com muita contrição, entendendo para quem nós devemos prestar esse culto. Mateus 4, no seu capítulo 10, diz assim: e então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus, quando tentado por Satanás no deserto, vem com essa palavra: somente ao Senhor teu Deus, somente a Deus nós devemos prestar o culto. Lá em Hebreus 10, seu capítulo 22, diz assim, olha: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Coração sincero, certeza plena do sacrifício de Jesus. Assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus para prestar um culto a Ele. Concluir então, já no final da nossa lição, o que nós aprendemos nessa manhã. Não existe um local restrito para adoração, culto ao Senhor. Apenas o definimos por questões práticas e de ordem. Podemos prestar um culto em praça pública, um culto no nosso lar, um culto no meio da rua, no templo, mas sempre com muita reverência, entendendo que é um culto ao Senhor. Todos os dias são santos, todos os dias da nossa vida. O domingo memoriza a ressurreição de Cristo. É um dia separado, é o dia do Senhor, o dia que nós deixamos as coisas seculares de lado e nos dedicamos à comunhão, à palavra, ao culto e também à misericórdia para com os necessitados. Os apóstolos, lembre-se que eles passaram a se reunir após a ressurreição de Cristo no domingo. E devemos então separar esse dia para o descanso das coisas seculares e louvar ao Senhor com Deus e com os irmãos. E finalmente, o dia do Senhor deve ser santificado, sendo ocupado com o culto e com a caridade. Que bênção, que maravilha! E assim nós entendemos a questão do local, do dia do culto e da solenidade do culto. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima videoaula.